Gente, desarrumada não fala, hein? Aliás, cabeça desarrumada também não, né? É por isso que ele tá aqui, eu adoro a sua participação, Dr. Júlio Pereira, que é neurocirurgião. E hoje nós vamos falar sobre a paralisia de Bell, conhecida popularmente como paralisia facial. Essa doença foi descrita pela primeira vez em 1981. E quando eu estava lendo esse texto, eu até perguntei, eu falei, 81? E você falou que sim, é bem recente. Isso. A paralisia facial periférica, obviamente, eu até brinco, né? Que as doenças, às vezes, têm nomenclaturas novas, mas sempre existiram, né? Certo. Então, e essa a gente já conhece há tempo, né? Certo, mas com essa especificação, nomenclatura. E foi pelo pesquisador escocês Charles Bell, por isso que levou esse nome. Agora, só outra informação importante e não legal, né? Mas são registrados cerca de 150 mil casos em nosso país, né? Por ano. Perfeito. Então, é bastante. É muito comum, Claudete. E por que acontece essa paralisia de Bell? A gente tem um nervo que a gente chama o nervo facial. Ele passa aqui perto da orelha e ele chega a inervar os músculos da face. Só para você ter ideia, tem mais de 30 músculos na face, Onde que é? Vira assim um pouquinho para cá pra gente ver. Passa por aqui por trás e aí ele tem os ramos que vão inervar parte da nossa face, que dá essa mímica facial. Quantos músculos você falou? Mais de 32 músculos. Na face? Da face. Tem o orbicular do olho. Cada músculo tem a sua função de fechar, de abrir o olho, de levar a pálpebra. É por isso que às vezes você, com o passar do tempo, vai ficando meio torto, né? Porque eleva mais uma sobrancelha do que a outra. Esses vícios de postura mesmo. Isso, a gente tem uma simetria facial, né? Naturalmente. O que acontece? Normalmente um vírus, ele pode afetar, pode ser o vírus da herpes, outro vírus comum, relacionados até a quadro gripal. Ele atinge o nervo e para a função do nervo. E é de forma súbita. Às vezes a pessoa sente uma dor no ouvido, incômoda aqui atrás e de repente parou a movimentação. E esse é justamente o que a gente chama paralisia facial periférica, porque é o nervo facial de forma periférica que parou o movimento. Mas pode parar e paralisar mesmo para sempre? Deixar aquela pessoa sem o movimento? Tem uma foto aí que nós vamos mostrar, inclusive, agora, para que vocês vejam. Pode acontecer, doutor? Pode. É muito comum o paciente ter e logo depois de algumas semanas isso já é melhorando. Como a maior dúvida de todo paciente chega no pronto-socorro, fica preocupado, é como diferenciar isso do AVC. Porque o AVC não deixa a boca torta, né? Todo mundo sabe, sim, né? No caso da paralisia facial, não é só a parte de baixo. É também a parte de cima. Então, o que diferencia na hora do médico fazer o exame clínico da paralisia facial periférica, da paralisia facial central, que o AVC é o caso clássico, é que no caso do AVC, só a parte de baixo está paralisada. No caso da paralisia facial periférica, como a gente vê aqui, é tanto a parte de baixo como a parte de cima. Então, o paciente tem essa sensação da boca torta, mas você pede para ele fechar o olho e ele não consegue fechar o olho também daquele lado que está mais fraco. Porque o lado inteiro da face... um lado só. Um lado inteiro da face foi completamente paralisado. E esse paralisado. vírus pode afetar outro lugar do músculo e a paralisia ter vários aspectos de um lado e do outro ou não? Normalmente ela é unilateral. Sempre. Como é o clássico. Unilateral, súbita, então o paciente tem uma dor de ouvido, tem um quadro gripal, alguma coisa mínima, e de repente ele paralisou. Tanto que se você for lembrar popularmente, não sei se aqui em São Paulo é comum, mas na Bahia também é comum, você saiu do banho, tem uma coisa aí que passou um vento frio, e aí de repente ficou paralisado. Eu ia perguntar isso, porque aqui também, doutor, a gente sempre ouviu assim dos pais, pelo menos eu que tenho mais idade, não sei se os jovens da minha equipe, porque a minha equipe é toda jovem aqui, sabe? Mas antigamente falava assim, que almoçar e fazer a barba poderia paralisar o teu rosto, essa coisa do vento gelado, tomou banho e pegou um vento frio, entortou a boca. Um vento gelado passou. Vento gelado que passou, muita coisa em torno disso. Nada é verdade. Eu costumo dizer assim, quando a gente não tem explicação, a gente inventa, né? Então, provavelmente, né, há tantos anos atrás, todo mundo via alguém que está bem, saudável e paralisa, encontrava uma explicação, quer um espírito, quer um vento, hoje a gente sabe. É um vírus que atinge, realmente é impressionante. Quando chega no pronto-socorro, o paciente chega assustado. Ele fala, estava bem, fui escovar o dente, fui comer alguma coisa, de repente paralisou. Quando você, médico, vai conversar, você vê que tem história de um quadro viral, tem um quadro de dor no ouvido e provavelmente essa infecção viral atingiu o nervo e paralisou o nervo. Agora, que vírus é esse?
vários vírus podem atingir. A gente tem que perceber o Nossa, seguinte... a gente tem que rezar todos os dias e agradecer a Deus a saúde. Olha quanta coisa pode acontecer com a gente. Meu Deus, você tem saúde, ajoelhe agora e agradeça. Porque olha quanta coisa pode acontecer. E vírus é o que mais tem. E é curioso que muita gente famosa, sabe aquele Falcão do futsal, né, que é famoso? Sim. O próprio Ayrton Senna, quando estava no auge, ele teve um quadro de paralisia facial. Foi, é verdade. Teve alguns modelos agora que tiveram, que é youtuber que também. Então, assim, é relativamente comum. Só que marca porque é agudo, é uma coisa que chama atenção, mas a pessoa está bem, ela vai no médico, o médico avalia entre a paralisia facial periférica, da central, o AVC é um quadro de urgência, você tem que ver se vaso, é um caso gravíssimo. A paralisia facial periférica, você dá um remédio para desinflamar, para reabilitar. Você tem que proteger o olho, porque o olho fica irritado, porque a pessoa não produz a lágrima de forma adequada, porque ela não consegue piscar. Então, muitas vezes, você usa um colíriozinho, um anti-inflamatório para melhorar, e algumas vezes você tem que usar um remédio para tentar tratar o vírus de forma mais rápida. E foi esse cálice escocês que descobriu que então era o vírus que atacava esse nervo. Perfeito. Eu até brinco que em medicina eu não gosto desses nomes de pessoas que confundem, né? Se você chama paralisia facial periférica, é mais simples, né? É verdade. Do que a pessoa gravar paralisia de Bell. Porque faz sentido. Facial porque é da face, periférica porque é do nervo periférico. Certo. Tem pergunta já? Vamos e aí lá. a gente vai atender o público. Então, tem dúvida? O Santa Receita responde. Estou ao vivo, são 16h39. E o nosso WhatsApp, até para você poder gravar um vídeo, se quiser, e mandar a pergunta aqui com a sua imagem, o que seria legal, você pode mandar no 99713-2622. É a Célia Fernandes. Boa tarde, Santa Receita! Que linda! Desculpa, eu estraguei tudo porque eu falei junto. Vai, todo mundo tá disposto aí? Vocês dois grandes aí, fiquem aí, ó. Equipe A, é todo mundo. Boa tarde, Santa Receita! Eu falei vocês dois grandes porque entraram dois homens aqui de 2 metros de altura, fortes. São da onde? Cenografia, não? É? Olha, cenografia tem uma turma pesada aí. Você viu, doutor? Falei, não, fica aí que a voz deve ser grossa para me ajudar no coro, né? Olha, ela tem 64 anos. Há 11 anos foi acometida com a síndrome de... Guillain-Barré? O que é? Perfeito, Guillain-Barré. Apesar de ter tomado 30 ampolas de imunoglobulina, que é para melhorar o estado imunológico, isso, não é? Perfeito. Meus movimentos são lentos, a minha face também, né? Principalmente do lado esquerdo. Ela tem uma certa rigidez ainda. É normal? Ela precisa fazer fisioterapia? A Célia está fazendo essa pergunta pra gente, vem do nosso programa lá em João Pessoa, Paraíba. Perfeito, ótima pergunta. O Guillain-Barré é parecido, porque é um vírus geralmente que desencadeia, e é como se o corpo produzisse anticorpo contra a parte dos nervos. Só que em vez de ser só da face, como no facial, é dos nervos como um todo. Nossa. Então o paciente às vezes perde o movimento, a parte muscular. Mas é diferente motora, dessa que nós estamos falando. É totalmente diferente, porque atinge o corpo como um todo. O paciente é tratado com imunoglobulina para tentar recuperar essa parte dos anticorpos, não ser tão atingida, e depois tem que fazer a reabilitação. Então ela teria que fazer fisioterapia? Tem que fazer. Ela coloca há 11, não sei se é anos ou meses, né? Porque quanto antes fizer a reabilitação... Eu já coloquei anos lá, eu achei. Quanto antes fizer a reabilitação, melhor para a parte de recuperação. 11 anos não deve ser, acho que é 11 meses. Então. Pode ter sido dias, né? Dias, será? Então, não... Bom, tem que fazer. Tem que fazer a reabilitação. E o mais importante, vale? Melhora? Com certeza. Tem paciente que até de muitos anos ficam perguntando, mas ainda vale? Vale sim, porque você consegue recrutar outros grupos musculares. Ainda que seja 11 anos, vale fazer, ela deveria fazer. Perfeito, porque muita gente tem esse preconceito entre elas, assim, a fisioterapia funciona até tanto tempo, depois de tanto tempo não vai recuperar, mas não é isso que a gente vê na prática. O cérebro tem a neuroplasticidade e a gente recruta outros grupos musculares. Isso só nesse caso ou qualquer caso, você diz? Qualquer caso. Mesmo? Tem paciente que às vezes tem AVC de muito tempo, e aí fala, eu não faço mais nada. E quando você vai ver, o paciente tem dor no punho, e parou a fisioterapia, porque na cabeça dele acha que não funciona, mas funciona assim, consegue reabilitar. Olha, que interessante saber disso. A Rosângela, boa tarde. Há um tempo tenho uma sensibilidade no rosto com sensação de formigamento e queimação. Isso pode ter relação com paralisia facial? Um abraço, todos aí de Santa Receita. Ela é de Guarulhos, São Paulo. Obrigada por sua pergunta, Rô. Essa pergunta é boa porque o nervo facial é responsável pela motricidade, movimento.
O nervo trigêmeo é responsável pela sensibilidade. Esse diz que quando dói é a pior dor do mundo. Tem uma nevralgia do trigêmeo que pode dar um quadro parecido com ela. Se chama trigêmeo porque tem 3 bracinhos mesmo. E aí pode dar um quadro de dor, que é a sensação de queimação, pode ser formigamento. Não estou dizendo que é o caso dela, mas ela tem que avaliar junto com o neurologista para ver se não está referindo isso. Porque se for, pode piorar, pode começar a doer muito. Pode piorar. A nevralgia trigêmea, infelizmente, é uma das dores mais intensas que a gente tem conhecimento na medicina. E o tratamento, ele não é simples. Não que não tenha tratamento. A maioria dos pacientes com remédio você consegue resolver. Então é bom não esperar e já investigar o que investigar é. Com o neurologista, porque dizem que essa dor é a pior mesmo que existe. Tomara que não seja. Pode acontecer alguma outra coisa? Ser uma outra coisa? Pode. Esses sintomas? É tão comum se a gente for ver, Claudete, fala assim, tem as doenças, que é o que a gente descreve bem, e tem queixas tão inespecíficas. Quem nunca teve aquele movimentaçãozinha da pálpebra, né? Sozinha. Dizem que estão falando mal da gente. Será que é verdade? Ninguém sabia o que era, alguém inventou isso. Que a gente chama de mioquinias, que são movimentos anormais. Involuntários. Quem nunca sentiu como se tivesse um bichinho andando, né? Uma queimação. Então, isso são sintomas comuns. São sintomas comuns. Quando se repete, quando é intenso, pode ser um diagnóstico mais Agora, importante. cada vez mais eu fico assim, como uma pessoa de tanto conversar com vocês, espantada, como, bem que tinha um médico que falava que daqui para cima tem que correr e tomar cuidado, né? Que essa parte da gente aí tem que tomar muito cuidado, porque é tudo muito interligado, né? Com certeza. Muito. E, na verdade, tudo é informação, né? Porque é muito comum no consultório, do clínico geral, a pessoa tem uma dúvida e às vezes não é tão importante, né? E às vezes ela tem uma coisa que ela acha que não é tão importante e tem que então, falar. Assim, a informação é mais importante. A Eliane Pluta. Oi, Eliane. Boa tarde a você também. Boa tarde a todos do Santa Receita. Sou portadora da paralisia facial em todo o lado direito. Em 2013, tirei um tumor. Olha lá, que aí eu vou deixar para você ver o nome desse tumor aí, você me fala. Como é que chama? Chivanoma. Chivanoma. E em fevereiro de 2019 o problema começou a reaparecer. Gostaria de saber se tem como reverter ou não. E na foto praticamente não parece, né? Ela é de Guarani das Missões, lá do Rio Grande do Sul. Perfeito. Eu falei a causa mais comum de paralisia facial periférica, mas tem outras. Tem paciente que pode ter um tumor, que o tumor está onde está o nervo e começa a comprimir e para o movimento. Então, o chivanoma, ele está realmente no ângulo ponto cerebelar, pode comprimir o nervo e o paciente para completamente a movimentação. E no caso dela, ou na cirurgia, porque como está muito próximo, às vezes você opera o paciente e tem manipulação do nervo e parou o movimento do nervo. Então, no caso dela, se o tumor voltou a aparecer, tem que pensar em tratamento. Tem radiocirurgia, que a gente já falou aqui no seu programa, que pode ajudar nas recidivas ou às vezes reabordagem. Tá certo. Respondemos algumas perguntas, nem todas, sobre o tema que nós estamos abordando, que é essa paralisia, né? Como é que é o nome mesmo? Paralisia facial periférica ou de Bell. Paralisia de Bell. Tá vendo? Paralisia de Bell é mais fácil de guardar. Agora, que você tá pensando no Bel Marques, né? Do carnaval, tá pensando que é ele, mas não é não. Não, esse não paralisa, esse só movimenta. Leva, tira para o chão, mão para cima. Esse movimento não paralisa não, Bel. Doutor, as suas recomendações, então, para quem tem, a qualquer tempo tem tratamento, quando a pessoa surge no hospital com isso, o que o médico faz? Se trata como? Isso. Primeiro raciocínio. Tem cura? A paralisia facial é uma doença que tem que procurar a emergência, porque é o médico que vai diferenciar se isso é um quadro isquêmico ou se é periférico. Sendo viral, ele vai dar com medicação. Muitas vezes a gente tem dúvida e faz exame de imagem. Não é incomum eu achar que é uma paralisia facial, mas está estranho, fico preocupado de ser um tumor, um chivanoma, alguma coisa. Peço uma ressonância para ver e aí dá medicação para controlar. Quanto antes você tratar, antes de desinflamar, maior a chance de recuperação rápida. Então, esse é o mais Sempre importante. acompanhado de fisioterapia também. Também. E tem como evitar ou não? Infelizmente, as doenças virais, né, que ninguém gosta desse diagnóstico, né, de vírus, de virose, porque você não tem um tratamento tão específico e pode dar algumas consequências. E qualquer pessoa pode pegar, em qualquer idade? Qualquer pessoa pode ter. Então, que fique aí, né, a recomendação. Acontecer alguma coisa, corre para o médico. Pode ser uma coisa mais simples e que dá para reverter ou não.